Olá, boa noite a todos os professores que estão acompanhando e os que também não são professores. Como vocês podem perceber, não é o Henrique e nem a professora Leila que hoje está aqui disponível para fazer a live, mas eu vou estar hoje conduzindo. Eu também sou professor, meu nome é Felipe Peixoto, eu sempre estou por trás ali dando um suporte para eles, mas aconteceu alguns imprevistos e hoje eu vou conduzir a live com a candidata vereadora Luciana Moreira. Eu espero que todos possam interagir, participar, compartilhar, curtir aí para ter interação. E aí eu peço para que com todas as lives, né, que a gente está fazendo, que a Leila e o Henrique sempre estão à disposição aqui, que vocês possam estar compartilhando, possam estar curtindo, para dar mais engajamento, para fazer valer a pena mesmo, porque é um trabalho que dá bastante trabalho, na verdade. Então, desde já agradeço a oportunidade e a presença de todos que estão assistindo e que vão assistir posterior. E eu agradeço e eu vou passar a palavra para a professora e candidata vereadora Luciana. Por favor, se apresente, fale com os nossos professores e outros profissionais que estão acompanhando a live. Boa noite para você e boa live para a gente. Boa noite a todas as profissionais da educação que estão nos assistindo. E você também, que não é profissional da educação, mas está aí nos assistindo, uma boa noite muito especial para você. Eu quero dizer que é um prazer, uma honra muito grande para mim ter sido convidado para participar desse momento. Obrigada, Felipe. Também quero estender esse agradecimento à Leila, ao Henrique também. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa de colocar, de trazer a possibilidade, né, de ter os candidatos falando para a educação. Tá? Então, meus parabéns e muito obrigada por esse momento que eu considero importantíssimo. Essa conscientização política, o falar de política é necessário e a educação não pode ficar de fora dessas conversas, desses diálogos. Então, parabéns e obrigada pelo convite. Obrigado, Luciana. É importante também ressaltar aí principalmente os professores, né, que a gente está no grupo de professores, mas a gente sabe que muitas pessoas vão estar acompanhando, de que a gente, como professor, a gente tem pouca representatividade, às vezes a gente sente isso, então a gente tem que lutar, tem que batalhar, tem que escolher bem para ter um pouco de mais representatividade para os professores, para a gente estar sendo bem representado, ter os anseios dos professores, as angústias e tudo mais ser atendido de alguma maneira, tá? Então, olhe com carinho para os candidatos que estão fazendo a live, participando aqui conosco, e os outros também, aqueles que tiverem as propostas e que passarem uma mensagem que seja positiva para a gente estar dando esse voto de confiança e agradecendo, obviamente, todo o empenho de todo mundo e de todos que estão participando. De início, Luciana, gostaria que você, para as pessoas que estão te acompanhando, muitas te conhecem, mas tem muita gente também que às vezes conhece por nome, não conhece você como profissional, tudo. Então, eu gostaria de passar a palavra para você poder se apresentar, para contar um pouco da sua história. Por favor, fique à vontade. Vamos lá, então. Bom, você que ainda não me conhece, porque eu já estou na rede há 29 anos, eu sou a professora Luciana Moreira. Eu iniciei meus trabalhos na prefeitura em 1991, foram os primeiros concursos públicos, aconteceram em 1991. Eu fiz um dos primeiros na época. Trabalhava numa creche, que era chamada de creche, porque só depois que veio a LDB, então nós ainda fazíamos parte da assistência social, e desde então nós acompanhamos toda a caminhada, toda a evolução, toda a trajetória da educação infantil. Então eu trabalho no município há 29 anos, eu já fui professora, já fui diretora, eu também já trabalhei no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança, com a participação também no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, sempre trabalhei nessa área, sempre trabalhei e atuei na área da educação, nunca participei de outra secretaria, a não ser quando ainda nós não fazíamos parte da Secretaria de Educação, né, que era, na época, a Secretaria da Criança, que depois, com a LDB, ela foi extinta. Então, desde que nós passamos a fazer parte da educação básica, eu estou na educação.
E para mim é um prazer, eu sou apaixonada pela educação, eu acredito que sem educação a sociedade não avança, isso não é uma fala só minha, quem é educador traz isso consigo. Então, essa paixão que a gente tem pela educação é que nos move a sempre estar buscando algo mais pela educação, por saber que é a única forma, a única maneira de mudar uma sociedade. Então, essa é a Luciana Moreira. Ah, e deixa eu dizer, né, nos últimos 3 anos e meio, eu estava compondo a Secretaria de Educação, ao lado de colegas maravilhosos, ao lado da secretária Justina, da diretora Lisiane, da diretora Salete e da diretora Gisele, né, como diretora do Departamento de Educação Infantil. Então, em 25 anos, que foi o que eu tinha quando eu fui para a educação, foi a primeira vez que eu fiz parte da Secretaria de Educação, né? Até então, eu só havia trabalhado em CEMEI, em escola, eu nunca havia participado desse meio, né, que é a Secretaria de Educação, que é o executivo. Então, eu não havia feito parte do executivo. E foi um privilégio, foi um aprendizado para mim muito grande, algo que eu jamais teria conseguido numa universidade. Nós tivemos muitos acertos, a gente amadurece, a gente aprende. Então, eu diria que estar ali é uma escola. E até gostaria que todo professor tivesse essa experiência, porque você passa a ver de um outro ângulo. E quando a gente vê de um outro ângulo, algumas coisas se tornam mais claras e outras a gente vê que é possível e outras a gente vê que não. Então, para mim, foi uma experiência de vida e de profissão muito boa e que vai agregar comigo até que eu me aposente. Obrigado, Luciana, por falar um pouco da sua história, da sua experiência. E a partir daí da sua experiência e da sua história... Posso falar mais uma coisa, Felipe? Que eu não, Sim, fica à vontade. Assim, que eu não posso deixar de falar, é que eu sou filha da professora Vanderly Moreira. A minha mãe trabalhou mais de 30 anos como professora, ela faleceu em 2018, e a minha mãe, ela é o exemplo de mulher. Eu sempre dizia que a minha mãe era uma mulher à frente do seu tempo. E eu tenho muito orgulho de ser filha da Vanderly Moreira e do Carlos Roberto Moreira. Tenho 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãs. Então eu tenho muito orgulho de ter tido o exemplo da minha mãe. Eu nunca vi minha mãe faltar ao serviço, nem quando ela estava doente. Me lembro muito de nós cobrarmos a atenção dela. Mãe, você vive para aquela escola, você não tem tempo para nós. Nós víamos os seus alunos baterem no portão de casa. E hoje, essas semana em que a minha mãe ajudou uma aluna a pagar a faculdade, pagava os seus vales transportes, eu não sabia disso e essa pessoa compartilhou isso comigo. Então, realmente, mesmo a minha mãe não estando mais entre nós, eu só descubro a grande mulher que ela é e ela serve de inspiração para mim todos os dias. Então, eu não podia deixar de falar isso, porque se hoje eu sou quem eu sou, eu devo isso a Vanderly. Nós fizemos faculdade juntas, nós fizemos pós-graduação juntas, nós tiramos carteira de habilitação juntas. Então, a minha mãe não conseguiu estudar na época que ela tinha minha idade. Ela só fez o magistério depois, por ser dona de casa, mãe, trabalhar fora, ela não conseguiu fazer a faculdade e depois nós fizemos isso juntas. E que bom que ela não conseguiu fazer isso quando mais jovem, porque aí eu tive o grande privilégio de me formar, de levantar o canudo junto com a minha mãe, que era uma grande mulher. Então, eu não podia deixar de fazer essa homenagem, mesmo ela não estando mais entre nós. Não, muito importante. Sempre que for necessário, que você julgar necessário, você pode interromper, que a palavra é sua. É importante, isso prova um pouco que a família sempre é a base, né? Não tem como fugir disso. Acho que a gente apoia, a gente pode fazer o que for, mas quem sempre está nos apoiando, quem sempre dá força ali, é a família, que a gente vai olhar para trás, sempre quem vai estar lá são nossos familiares, então a gente não pode deixar de lembrar, né? E dentro desse contexto que você apresentou, da sua história e experiência, eu queria saber, eu gostaria que você falasse um pouco com as pessoas que estão assistindo, acompanhando a live, o que você usou como motivação assim, para estar concorrendo ao cargo de vereadora, qual foi a sua motivação para você entrar, né, se expor, né, porque é uma exposição grande, porque a gente sabe que, principalmente hoje em dia com as mídias sociais, então tem muita gente que vai te ajudar, vai fazer com que você alcance os objetivos, mas tem muita gente que vai fazer de tudo para você não alcançar. Então, eu gostaria de saber qual foi sua motivação para você se expor a esse ponto, porque é uma exposição grande hoje em dia, as pessoas devastam a vida das pessoas
fácil, né? Então, as pessoas têm que estar bem seguras, têm que estar bem decididas do que querem, para tentar, de fato, quando entrar, fazer diferença. Eu gostaria de saber um pouco qual foi sua motivação para você hoje estar aqui como candidata a vereadora. Bem, eu diria que me motivaram, mas eu vou te dar 3 motivos que foram os principais. Primeiro, a falta de qualidade na Câmara de Vereadores. Então, falta muita qualidade, infelizmente, das pessoas que hoje ocupam aquelas cadeiras. Segundo, falta de representatividade feminina. Nós precisamos, feminina não, de mulheres, né? Nós precisamos tornar mais paritário esses espaços de poder. Nós sabemos que isso é histórico, que nós ainda precisamos avançar muito. O Brasil foi um dos últimos países a ter o voto da mulher. Então, nós precisamos que as mulheres ocupem um espaço que não é de ninguém, é dela. Então, ela tem isso por direito. E a mulher, ela é tão capaz quanto qualquer outra pessoa. Então, ela precisa. Até porque, quando você tem uma igualdade no debate, você faz com que não seja privilegiado esse ou aquele. Tem assuntos que só a mulher vai entender. Porque um homem não pode falar de mim, e eu não posso falar do homem. Então, nós precisamos buscar debates que tornem essa conversa igual, mais justa. Então, a representatividade feminina, da mulher, é importantíssima nesses espaços. E o último e o principal foi a minha ida para a Secretaria de Educação. Estar na Secretaria de Educação me possibilitou estar mais próximo ao Executivo, me possibilitou entender como essa engrenagem funciona e como é importante a atuação do vereador. Isso foi o que mais me chamou a atenção, porque nós entendemos que se nós tivéssemos uma Câmara atuante, talvez muitas situações que a burocracia nos impediu de resolver rápido, com uma Câmara atuante nós teríamos ganhado tempo, não perdido tempo na realidade, e resolvido outras coisas além do que o que nós fizemos. Então, acho que essa é a principal, entender a importância de uma Câmara de Vereadores atuante. Não, perfeito. A gente geralmente busca, às vezes, mais do que entender um pouco da proposta, do que quais são os objetivos, o que motivou aquela pessoa a fazer isso, né? Às vezes isso, para muita gente, ou para muito eleitor, para a gente tentar imaginar a pessoa, entender a proposta dela, saber por que ela está ali, né? Porque a gente percebe, e infelizmente a nossa política proporciona isso a gente, que tem gente que não sabe nem por que quer estar lá. Então, isso é um grande problema, e talvez esse seja o motivo pelo qual a gente não tem tanta representatividade, né? Então, as pessoas têm que estar seguras, bem fundamentadas nos seus desejos, e que, de fato, tenham causas que vão lutar e que tenham possibilidades de ganhar, porque você tem que ter alguma perspectiva, né? Isso, muitas vezes, fica vazio, você tem um hiato entre a vontade da pessoa e o que ela pode conquistar, né? Então, agradeço a resposta, é muito importante a gente saber disso, acho que ficou claro, isso pode auxiliar. Eu acompanhei as lives também dos outros candidatos, então é bem esclarecedor, assim, então é muito importante a gente saber. A partir disso, das suas motivações, da sua história, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o partido, qual partido que você se afiliou e vai concorrer ao candidato, e por que você escolheu esse partido, quais foram os motivos também, por gentileza. Hoje eu estou filiada no MDB, né, que é o Movimento Democrático Brasileiro. O MDB ele foi fundado no dia 24 de março de 1966. E ele foi um partido que fez frente à ditadura militar, e ele sempre trabalhou na consolidação da democracia. Então, ele defendia o voto direto. Porém, com o passar dos anos, ele se perdeu. E eu diria que não foi só o MDB. Todos os partidos se perderam. Se hoje eu disser para você, nossa, era esse que eu queria entrar, eu não tenho esse sentimento. Porém, quando o Bobato foi para o MDB, que é o nosso vice-prefeito, houve uma ressignificação, uma reformulação do MDB. E nós vimos o que era antes.
valorizar a democracia, valorizar o voto, fazer a conscientização política e ser um partido atuante como ele foi na década de 60, de 70 e de 80. Então, eu estou no MDB hoje porque eu vejo a possibilidade de nós criarmos um partido forte e um partido que realmente vá de encontro àquilo que a sociedade precisa. Não, perfeito. A sua colega Elaine também, se eu não me engano, ela também está pelo MDB, né? Sim, a professora Elaine está no MDB, a professora Carla está no MDB. Não sei se tem mais algum professor, mas acho que somos nós três que estamos no MDB. Eu vou conhecendo aos poucos também, porque eu conhecia a Elaine, conheci o Fernando porque ele foi secretário também. Professor Fernando também. Isso. Não, mas ele não está no MDB, Ana, eu digo. Sim, a Ana também eu já conheci um pouco, é importante, porque as próximas eu não sei, então é importante a gente saber, deixar os parabéns também para a Leila e para o Henrique, que tiveram essa iniciativa de iniciar esse, digamos, não é nem um projeto, é iniciativa mesmo de tentar aproximar os professores. A gente sabe que é uma classe que, infelizmente, ainda não tem uma união sólida, que precisa de muitos passos para ter essa união, e isso é importante para alcançar representatividade. A gente não alcança representatividade se não tiver união. Então, quanto mais a gente se unir, independente de ideologias, mas pela causa dos professores, a chance de você conseguir representatividade é muito grande. Então, fica o recado para os professores. Às vezes a gente tem que deixar um pouquinho as emoções de lado e focar nos nossos objetivos, porque eu vou te falar que se os professores não brigar por eles mesmos, dificilmente alguém vai botar o rostinho lá por eles, né? Então, a partir disso, você até comentou um pouco em relação à questão da própria representatividade do trabalho dos vereadores. Eu gostaria de saber de você, como candidata, como você enxerga e como tem sido o desempenho dos candidatos atuais, os vereadores atuais que estão na Câmara, qual a sua avaliação em relação ao trabalho e à atuação deles? Porque, sinceramente, não é vergonha dizer que a gente não conhece nossos vereadores, né? Porque tem muitos que eu posso passar por ele na rua que eu não vou saber. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque justamente a gente não vê. Tem alguns que ficaram bem famosos, mas não pela competência, né? Infelizmente. Exatamente. Infelizmente, né? Mas eu gostaria que você fizesse essa avaliação e passasse como você enxerga o trabalho deles até agora. E, por favor, fique à vontade. Bem, como eu disse na minha primeira pergunta, uma das motivações que me levou a concorrer ao pleito é a questão da falta de qualidade na representatividade da Câmara. Hoje nós temos vereadores que usam a tribuna, usam a fala, sem conhecimento técnico, sem subsídio legal, sem conhecer, baseado em senso comum, em achismo. Então, a qualidade da Câmara ela é muito questionável, ela é muito ruim. Tanto é que a população nem vai mais às audiências públicas, não participam. Eu mesma não perco meu tempo indo até a Câmara, porque eu acho o tempo algo muito precioso e a gente precisa otimizar o nosso tempo. Então, as pessoas elas estão desacreditadas. Há um passado não muito distante, a Câmara foi motivo de chacota no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, quando um ex-vereador, uma figurinha conhecida por nós, Paulo Rocha, usou a tribuna para criticar um projeto de lei, disse que não sabia que tinha médicos que residiam no hospital. Na hora, houveram gargalhadas, isso em questão de minutos ganhou a mídia, ganhou o mundo, e a Câmara de Foz do Iguaçu se tornou muito famosa, infelizmente por um motivo de chacota. Então, hoje as pessoas falam que lá é um circo, que lá poderia se jogar uma bomba que não se salva ninguém. Então, esse sentimento que a população tem por um espaço que é tão importante, que é salutar para nós construirmos políticas públicas que realmente façam diferença na vida das pessoas, é um local de desprezo. Eu sou candidata e eu tenho que pedir voto. E aí eu chego e as pessoas não querem falar de política. Então, elas se abstêm de algo que move a vida delas. Porque tudo é política. Educação depende da política, saúde depende da política. E as pessoas não querem tratar desses assuntos, né? Então, é muito triste essa realidade. E nós precisamos reverter essa realidade. Nós precisamos ter uma maioria na Câmara que realmente seja comprometida
com o desenvolvimento da cidade. Não tem outra saída, não tem outra saída. Enquanto nós não fizermos isso, não lutarmos por uma Câmara assim, a cidade vai continuar padecendo. Você citou anteriormente a questão de um espaço para nós debatermos, para nós conversarmos, para nós dialogarmos. Eu faço uma pergunta, por que Foz do Iguaçu não tem uma TV aberta? Por quê? Seria o canal ideal, principalmente num período de pandemia, para nós estabelecermos esse tipo de debate. E Foz do Iguaçu não tem. Então, precisa de vereadores que saibam como buscar isso, de vereadoras que saibam como fazer. E, infelizmente, municípios buscando. E por que Foz do Iguaçu, uma cidade tão importante, ainda não tem a sua? Luciana, o finalzinho da sua fala falhou um pouquinho, se você quiser repetir, por gentileza, claro. Porque ficou travadinho ali, por gentileza. Eu disse que Porto Alegre tem, Curitiba tem, outros municípios têm. Por que Foz do Iguaçu ainda não tem a sua, sendo Foz do Iguaçu uma cidade tão importante como é? Não, perfeito. Agora a gente conseguiu entender o contexto completo. Quando pensa no vereador, a gente tem que pensar a política, né, num contexto geral, assim, né, falando em termos de município, porque não é só se preocupar com quem vai ser o prefeito. A gente tem que eleger uma Câmara forte, sólida, independente, que tenha interesses não alinhados, obviamente, quando é para benefício da população, com a prefeitura, com o prefeito. Mas antes de qualquer tipo de alinhamento, ela tem que ter a hombridade, ela tem que ter em mente o que é básico, é você fazer as coisas para o povo, né? Você fazer as coisas porque é o prefeito que está alinhado com você ou não, é você ter que decidir as coisas, sendo isso é benéfico para a população, para a sociedade, para a comunidade. Se isso for, a gente vai fundo. Se não for, se for interesses escusos, a gente vai bater de frente e vai lá. Porque por mais que às vezes você tem coligações, você tem alinhamentos políticos, isso não significa que você não pode deixar de dar sua opinião e de discordar muitas vezes e deixar, às vezes, projetos irem para frente que não beneficiam a comunidade. Eu digo isso, e aí aproveito para te perguntar também, em relação à questão da categoria mesmo de professor, né? Caso você chegue, consiga os seus objetivos, alcance o seu objetivo de se tornar uma vereadora, como que você vai tratar a questão da classe dos professores? A classe dos professores, você já meio que respondeu um pouco lá, mas eu gostaria que você se estendesse um pouco mais agora, se vai ser uma prioridade, por exemplo, dentro do seu mandato, por favor. Todo governo que não tem os professores, não tem educação como prioridade, independente da esfera, seja ela municipal, estadual ou federal, está fadada ao fracasso. Então, a educação tem que ser prioridade. E como vereadora representante da educação, com certeza ela fará parte das minhas prioridades. É claro que a cidade precisa funcionar como um todo, mas a educação será prioridade. Tanto é que se eu for eleita eu farei de tudo para participar da Comissão Permanente de Educação. Não tem outra saída, não tem outro meio, nós não participarmos ativamente da Comissão de Educação. Então, dando prioridade a esta categoria, eu quero fazer parte da comissão para que a gente consiga avançar muito dentro da Câmara. Perfeito. A gente falou muito em representatividade, né? Falou muito na questão de principalmente tanto da representatividade da mulher, no caso, como você citou, mas da classe dos professores. E o foco aqui hoje é justamente os professores, porque a gente está num grupo de professores, e talvez esse motivo de tentar buscar vocês para vocês falarem um pouco das propostas e de como vocês enxergam a política de Foz do Iguaçu, é justamente para a gente entender e enxergar em vocês possíveis representantes, né? Então, é importante a gente, todos que estão acompanhando a gente, olhar para vocês como, será que pode me representar, né? E olhar nisso de uma forma séria, né?
que entenda todo o contexto, porque, obviamente, que as coisas que a gente conversa vão muito mais além, são muito mais coisas envolvidas, né? Mas a gente tem que ter em mente que a gente, primeiro de tudo, tem que ter uma representatividade que falta, e depois essa união, que eu também sinto falta, eu acredito que muitos sentem. E, nessa mesma perspectiva, eu gostaria de saber das suas propostas, as suas visões em relação à questão estrutural, que envolve a questão de estruturas das escolas, a questão estrutural dos professores mesmo, né? E dos alunos, né? Dos pais, da família, que está todo mundo envolto ali na questão da educação. Eu gostaria que você falasse um pouco relacionado à questão estrutural mesmo, como que você enxerga essa questão e o que pode ser feito dentro das atribuições de um vereador, por gentileza. Bem, uma vereadora, vou falar vereadora porque eu sou mulher e a maioria dos nossos servidores são mulheres na pasta da educação. Então, uma vereadora, ela não pode propor projetos que gerem despesa para o município, tá? Então, quando eu vejo candidato dizendo que vai construir um CMEI aqui, uma escola ali, vai fazer rua na frente da escola, já começa mal, porque você não pode propor projetos que vão gerar custo para o município. Isso é inconstitucional. Mas o que precisa ser feito? Né? Nós precisamos alinhar isso com o executivo. Pegar na mão do prefeito, ir lá no gabinete e dizer, prefeito, vamos comigo lá no bairro X. Esse bairro precisa de um CMEI, essa escola precisa de uma reforma, essa escola precisa de um asfalto, essa escola precisa de sinalização. Que tempo o senhor me dá, que prazo o senhor me dá para dizer que isso vai ser feito, né? Vai colocar como prioridade. Então, essa negociação com o prefeito tem que acontecer. É claro que se o prefeito não fizer, a vereadora pode requerer. Ela tem subsídios legais para requerer. Mas o requerimento ele tem que ser o último. O diálogo tem que vir primeiro para nós tentarmos deixar a burocracia um pouco de lado. O que acontece hoje? Documento em cima de documento, papel em cima de papel, que não tem resolutividade. Então, nós precisamos dinamizar o trabalho. Como é que faz isso? É a Câmara indo aonde precisa. Então, esse é o olhar que a Câmara tem que ter para a educação. Tem a comissão, como eu já disse, de educação. É importante, e eu quero muito fazer isso, que nós tenhamos uma linha direta com a Secretaria de Educação. A secretária de Educação não tem que ligar para o assessor da vereadora para falar com ela. Ela tem que ter o telefone da vereadora e dizer, olha, eu preciso disso. Os professores podem montar, a educação pode montar uma equipe que pode participar junto com a comissão de educação. Propor, discutir. E isso só acontece, só é possível fazer com quem conhece a rede. Então, por isso a importância de ter uma professora que conhece a rede. Porque aí ela vai ter condições de atuar nessas comissões, e principalmente na de educação, contribuindo na participação do orçamento, propondo ideias. Inclusive, eu, no meu mandato, quero ter um assessor que seja da educação. Isso é muito importante. E esse assessor ele vai transitar diretamente na educação e na Câmara. Ele vai ter livre acesso. Então, nós precisamos ter pessoas que sejam capazes de dar resolutividade e não só viver embaixo da democracia. Né? Então, isso é muito importante. Hoje, infelizmente, nós só vemos a Câmara em época de eleição. Nós sabemos que existem hoje as medidas impositivas. Todos nós sabemos. Cada vereador pode gastar por ano até 300 mil com emendas impositivas, ou mais, dependendo do que for arrecadado. E aí a gente vê que elas não são usadas da forma que deveria. Por quê? Porque elas são usadas com cunho eleitoreiro. Eu vou aplicar, eu vou propor medida onde eu tenho voto. E, de repente, onde tem mais voto, não é onde mais precisa. Então, um vereador atuante, uma vereadora da educação, ela realmente vai ver qual é a necessidade da rede. Por isso é importante que a candidata, ela tenha os seus ideais, que ela queira trabalhar pela cidade, deixando a sua vaidade, os seus interesses pessoais, em detrimento da sociedade, em detrimento de realmente construir políticas
que atendam aqueles que dela mais precisam. Então, isso é muito importante. E aí, eu tenho dito aonde eu vou, que de repente, se não for eu a candidata da sua preferência, mas você precisa analisar o perfil dessa candidata. E te digo uma coisa, um vereador que não é comprometido com a cidade, não é comprometido com a educação, ele não vai fazer um bom trabalho. E a mesma coisa em relação ao prefeito. Eu respiro educação. Agora, se um prefeito for eleito e não tiver essa visão da importância da educação, provavelmente nós vamos esbarrar em muitos problemas. E hoje a gente vê, eu digo isso porque o Chico é um prefeito comprometido com a educação, né? Ele mostrou a educação infantil mesmo, ela passou por um processo de reconstrução. Ao final do mandato, nós vamos estar entregando 9 CMEs, nós construímos escola, então todas as escolas receberam equipamentos, mobiliário, então foi o maior investimento na educação da história. Investimos em formação, mas isso é um prefeito que entende a importância da educação. Ora, atividade, nós tivemos problemas, claro, né? E eu digo sempre que é um problema, por quê? Porque a educação, ela é uma pasta de mulheres, a maioria são mulheres. E aí, mulher tem licença maternidade, mulher tem filho, mulher adoece, mulher fica com os filhos em casa quando eles adoecem, né? Porque nós vivemos numa sociedade matriarcal, e é óbvio que surgem os problemas. Constantemente é necessário nós estarmos fazendo chamamento de outros profissionais para suprirmos isso. E esbarramos em problemas que nós pretendemos atuar juntamente, né, com quem representa a categoria para que nós possamos resolver esses problemas. Mas realmente, para resolver esse problema, é necessário que a gente tenha um prefeito que tenha intenção de resolver. Se ele já trata a educação como uma mercadoria, com certeza ele também vai tratar o profissional da educação como mercadoria. Então, quem está nos assistindo, que trabalha na educação, precisa ter bem claro isso, para não se enganar depois, né? É importante você falar isso, porque a questão da usar a educação como mercadoria, porque a gente vê ano após ano, ou melhor, de 2 em 2 anos, né, intercalados ali, quando a gente vai para as urnas para votar, seja para prefeito, para presidente, a gente vê a educação sempre sendo apoio para candidaturas, né? Infelizmente, talvez é um motivo até óbvio a gente pensar que resolver todos os problemas de saúde e educação, você tem um problema sério político, né? É até irônico pensar assim, pode até achar que está meio fora da casinha pensar assim, mas é uma realidade. Infelizmente, a gente ainda tem candidatos, a gente tem pessoas que são atuantes no meio da política que pensam e usam a educação, saúde, como um apoio para sempre estar se perpetuando, ou seja, eu vou fazer aquilo, aí não faz, mas da próxima vez que agora se eu for reeleito, eu faço. Então tem essas coisas, então a gente tem que decidir e olhar para a educação como de forma concreta e querer, de fato, resolver, né, os problemas, e que são muitos, né, apesar da evolução que a gente teve, né. Eu, dentro da perspectiva que você estava abordando em relação ao contato com o prefeito, com os assessores, ter esse contato direto com os profissionais, eu gostaria de fazer uma pergunta, assim, eu acho que vai ficar fácil para você responder. Como que você vai ser, se você vai ser acessível para os professores, caso você seja eleito, os professores vão ter fácil acesso a você, como que você, porque às vezes as pessoas são eleitas e elas simplesmente esquecem que foram aquela população que está tentando alguma coisa, um contato, não existe mais, né? Então, gostaria de saber um pouco de você em relação a isso. Como que você vai lidar com essa, caso ganhe a eleição, seja eleita, você vai ser acessível para os profissionais, não só para os profissionais da educação, né, mas para a sociedade como um todo? Bom, quem me conhece sabe da acessibilidade em relação a mim. Tanto é que nos cursos, nas formações, eu colocava o meu celular no quadro, tá? Para que e é meu, era pessoal, qualquer professor, qualquer profissional da educação que precisasse, entrasse em contato direto comigo. Então, eu acredito que muitas pessoas, muitos servidores na pasta da educação tenham o meu telefone pessoal, que é um número que eu já uso há muito tempo. Então, até ontem uma pessoa entrou em contato comigo e ela disse, conseguiu sim um número. Eu falei assim, você conseguiu porque você ou trocou de aparelho ou perdeu, porque é o mesmo número de 14 anos.
Então, eu não pretendo mudar de número, eu pretendo continuar muito acessível, porque o mandato de vereador, ele é da cidade. Ele não pode ter a vaidade de achar que é dele, é da cidade. Eu acho muito incrível quando eu tenho feito as visitas, e aí eu ouço algumas pessoas que foram beneficiadas com medidas impositivas, e que a pessoa já voltou dizendo, eu te ajudei lá, e agora você me ajuda. Vereador não ajuda ninguém. Ele está lá para exercer a sua função, e ele não faz mais que obrigação propor projetos através de emendas impositivas que realmente atendam a necessidade de quem precisa. Então, isso não é ajuda, isso não é favor. E o dinheiro é público. Então, nós precisamos desconstruir, né, alguns costumes, algumas práticas eleitoreiras que há décadas vêm sendo praticadas por aqueles que usam a política em benefício próprio, que usam a política para enriquecimento ilícito e enriquecimento com dinheiro público. Então, e não tem uma categoria mais apropriada para fazer essa leitura, para abrir esse diálogo, para ajudar a conscientizar outras pessoas do que a classe da educação, que os profissionais da educação. Então, essa missão precisa ser dividida com cada um, de trazer o debate da educação para que a gente realmente faça uma política que vá de encontro às necessidades daqueles que precisam e daqueles que usam os serviços públicos. Beleza. Fica registrado aí que as pessoas podem cobrar a Luciana depois que ela possivelmente se eleger, certo? E falando um pouco de propostas, e nem só de propostas, mas ações que que são possíveis ser tomadas, eu gostaria que você falasse um pouco em relação a elas, a respeito tanto para a educação, como para a saúde. Aí se você quiser se estender por outros temas, você também fica à vontade, mas eu gostaria que você falasse um pouco de propostas e ações que você pode tomar caso consiga ser eleita, por gentileza. Bom, uma das minhas principais propostas vai ser a criação da TV aberta para a cidade. E, pasme, Felipe, ela tem custo zero. Ela não gera custo para o município. Então, nós vamos implementar a TV aberta. A criança, a família, vai poder sentar no sofá, ligar a TV e assistir programas educativos. Se hoje a Câmara já tivesse feito isso, nós não teríamos tanto prejuízo em relação às aulas, por conta da pandemia. As crianças, muitas crianças e muitas famílias não têm celular, não têm tablet, não têm notebook, muito menos acesso à internet. Mas é muito comum isso, nós vermos casas muito simples com aparelho de TV. Então, era só ligar a TV e a criança poder assistir a aula, por exemplo. Você já imaginou nós usarmos a TV aberta para ter um programa feito só por professores da rede? Temos programas em parceria com as universidades, nós entrevistarmos pessoas de qualquer lugar do mundo através da TV aberta. Porto Alegre já fez, como eu disse anteriormente, e está dando muito certo. Curitiba começou agora, e não tem custo nenhum para o município. É só preciso ter pessoas que saibam como fazer. Então, por isso é importante que quem está nos assistindo, que quem sabe que vai ter eleição dia 15 de novembro, fazer essa leitura. Essa pessoa que eu escolhi, ela sabe como fazer? Então, essa é uma das minhas propostas. Eu sou apaixonada por essa possibilidade de ter essa TV aberta, e eu acredito que Foz do Iguaçu ganharia muito com isso. Programas culturais, programas educativos, que realmente contribuiriam significativamente para o nosso aluno e também para o professor, porque seria um canal de formação. Nós vamos ter que mudar muitos hábitos. Talvez as formações presenciais, elas deixem de acontecer por muito tempo. Então, esse canal aberto, ele seria um facilitador para que as formações acontecessem. Porque assim como as crianças, tem muitos professores que têm dificuldade de acesso à internet. E essa TV possibilitaria esse acesso muito fácil. Essa é uma das propostas que realmente eu vou me empenhar para colocar em prática e para tornar isso realidade. A outra questão é a construção de um centro de atendimento ao autismo. Eu, na pré-candidatura, tive contato
comecei a estudar sobre o autismo, e realmente eu vi a necessidade de Foz do Iguaçu ter um centro de atendimento ao autismo. Aliás, já passou da hora. E é claro que isso gera despesa para um município. Então, eu vou precisar alinhar isso com o prefeito, com a Secretaria de Educação, para nós vermos de onde pode sair o recurso para que a gente tenha um centro especializado. Um centro com profissionais que possam atender sem demorar tanto tempo, que tenha profissionais habilitados, desde a avaliação até a intervenção. Tenho feito falas com algumas pessoas já que têm sonhado isso comigo, e na Câmara isso será algo que precisará acontecer. E o prefeito Chico Brasileiro, ele é muito sensível em relação a isso, ele entende a necessidade, e esse vai ser um desafio muito grande, mas eu tenho certeza que Foz do Iguaçu será muito beneficiada com a construção desse centro. Nós temos hoje o Ser 4, mas ele ainda não atende às necessidades do autista. Então, nós precisamos olhar para essas famílias com uma rede acolhedora, com uma rede de apoio. Então, essa também será uma causa que, com certeza, eu vou defender e vou trabalhar para que seja consolidada. Eu quero trabalhar também em parceria com a educação, com a possibilidade de nós termos esse canal, né, como eu já disse, esse canal direto, para que nós tenhamos uma pessoa, pelo menos, da educação na Câmara, para que possa fazer esse link, para que tenha esse acesso direto, porque nós precisamos de pessoas que entendem como é a rede. Só vai poder fazer a diferença e melhorar quem conhece a rede. Quem não conhece a rede vai propor o quê? E esse alinhamento, ele deve acontecer não só com a Secretaria de Educação, mas com todas as secretarias. Eu estive à frente do Departamento de Educação Infantil, Felipe, 3 anos e meio. Eu nunca fui chamada na Câmara para discutir, por exemplo, vaga em período integral. E a vaga em período integral é uma discussão que eu quero trazer no meu mandato. Por quê? Porque a lei, ela não traz a obrigatoriedade da oferta integral. Ela traz a obrigatoriedade da oferta, que é o período parcial. Então, nós precisamos criar critérios para o período integral. A lei, ela é clara, toda criança tem direito. Só que hoje o critério para o atendimento integral, ele é fila de espera. E aí esse critério, ele não é justo. Por quê? Porque se chegou a sua vez de ser atendido, mas você não trabalha fora, você não é uma família vulnerável, você tem o direito da vaga. E aí, muitas vezes, mesmo a mãe não trabalhando, ela quer deixar integral. Então, nós precisamos abrir esse debate com o Executivo, com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores, para que nós criemos estratégias, criemos formas de nós tornarmos justas o acesso ao integral. Agora, o parcial, o trabalho tem que ser no sentido de universalizar o atendimento. Embora, através do Plano Nacional de Educação, nós tenhamos até 2024, então nós precisamos também que o governo federal se manifeste em relação à questão de recurso para nós universalizarmos o atendimento, mas o período parcial nós temos ampliado gradativamente, porém nós precisamos discutir a questão de critérios para nós estarmos atendendo as famílias. E outra coisa que eu quero atuar diretamente é na questão do nosso fundo previdenciário. Quem está na rede precisa saber que nós temos 2 fundos. Nós temos um fundo antigo e nós temos um fundo novo. O fundo antigo são dos servidores que entraram antes de 1997, que é o meu caso. Eu não sei o seu, mas eu entrei antes de 97. E o fundo novo são para os servidores que entraram depois de 97. Você que faz parte do fundo novo, você está tranquilo. O fundo novo, ele está superavitário, ele tem recurso, não há possibilidade de quebra, porque houve responsabilidade dos gestores e também há uma lei que impede que ele seja sacado, né? Então, quem faz parte desse fundo está relativamente tranquilo. Caso não mude alguma coisa com o cenário atual, a gente fica meio preocupado. Porém, quem faz parte do fundo antigo conhece a história desse fundo. Na década de 90, eu não me recordo agora se foi 91 ou 92, houve um saque nesse fundo. E eu me lembro que um servidor passou no local que eu trabalhava e me fez a seguinte pergunta: você quer receber seu 13º? E eu tinha, na época, 18 anos, 17, 18 anos.
Eu não sou boba, é claro que eu quero receber meu 13º. Então, assina aqui para você receber o 13º. E eu assinei. E eu estava autorizando que o fundo fosse sacado. E desde então, houveram outras situações que tornaram isso uma bola de neve. Isso precisa ser resolvido. Nós precisamos discutir, junto com o FOSPREV, junto com o Executivo, quais serão as estratégias para resolver essa questão do fundo. Já foi dito para nós que o fundo acabaria em 2018, foi para 2019, de 2019 para 2020, agora foi dito de novo que 2021 acaba. Então, é necessário que quem estiver na Câmara acompanhe isso. Tem poderes para resolver? Não. Mas tem poderes para acompanhar. Falhada na internet. Mas tem poderes para acompanhar o fundo, para propor audiências públicas, convocando a categoria para discutir o fundo. Tanto é que esse fundo, que é o fundo velho, o fundo antigo que a gente chama, em sua maioria são de professoras. Então, olha a responsabilidade e a importância de se ter uma vereadora professora que seja capaz e que esteja preparada para estar atuando juntamente, convocando essas professoras para estar lá. Então, eu quero participar desse momento de discussão para, junto com quem tem a responsabilidade de fazer, resolver. Então, isso é muito importante. É claro que esse estudo de como fazer não serei eu que fará, e nem a vereadora. Isso quem tem que fazer é um economista. E aí eu te pergunto, o mesmo economista que estava lá em 91 é o que está agora. Se ele não resolveu isso ainda e permitiu que na época fosse sacado e continuasse tendo esse rombo, a atuação dele precisa ser revista. E por que não foi revista até agora? Então precisa ter pessoas lá que sejam capazes de levantar esse debate e realmente levar a sério, porque a aposentadoria é muito sério. Eu corro o risco de não me aposentar. E quem está à beira de se aposentar? Né? Então, nós precisamos fazer parte dessa discussão. Obrigado, Luciana. Eu ia partir por um pouco das perguntas ali dos usuários, das pessoas que estão participando das lives. Eu acho bem importante, Felipe, porque a gente precisa ouvir, né? Uma das falhas da Câmara de Vereadores é a falta de ouvir. Então, eu vim aqui hoje também para dialogar com quem está ali do outro lado, para ouvir os anseios, ouvir o que precisa melhorar. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir. E a tendência, né, do político de carteirinha é falar, justamente para não dar tempo das pessoas nem se expressarem. Então, não, nós precisamos ouvir os anseios, ouvir as críticas, né, ouvir aquilo que quem está lá precisa. Não tem outra forma de fazer dar certo a não ser dessa maneira. Não, com certeza. Eu ia falar, inclusive, assim como a gente estava conversando um pouquinho antes da live, que hoje eu estou me multiplicando aqui, porque eu estou, além de mediando, eu estou controlando a live aqui, então está meio complicado aqui para ler o comentário, porque tem bastante interação. Eu gostaria de pedir, já é o primeiro pedido, você nem ganhou nada disso, tá? É uma concorrente assim como outras, mas eu gostaria que você dedicasse um tempo depois para responder as pessoas, caso tenha alguma pergunta ali, porque eu estou tentando achar que eu não consegui encontrar, tem muita interação, mas desde já eu agradeço e espero que você, se tiver um tempo, dedicar um tempo para responder as pessoas que, porventura, perguntaram aqui, que infelizmente eu não estou conseguindo achar a pergunta, mas desde já agradeço a interação de todo mundo, é importante, tá? Depois a gente foi muito esclarecedor, sim, foi claro a mensagem passada, eu acho que é importante todos que estão assistindo avaliar e aqueles que vão assistir depois, avaliar todo o contexto, o cenário que você apresentou, as propostas e tudo mais. Eu gostaria agora de pedir para você fazer as considerações finais, falar um pouco, talvez resumir o que você falou e, consequentemente, passar a mensagem para aquelas pessoas que estão te assistindo, que vão te assistir, porque a live vai ficar gravada, então vai passar muita gente. A gente já teve bastante interação das lives que aconteceram desde a Ana e o Fernando, a Elaine e a Sil Góes, né? Você hoje.
Então, já mais de 10 mil pessoas já alcançou, né, juntando todo mundo, alcançando. Então, é um alcance bacana para vocês, é uma oportunidade que eu acho que todo mundo deveria agarrar, é uma oportunidade de vocês falarem com os professores, porque pode ser que muitos não acompanhem as páginas pessoais de vocês. Então, sigam vocês, sigam os outros candidatos também, tanto a Ana, Fernando, Elaine, Silvia, as que vão vir, a gente vai falar um pouco ainda. Eu provavelmente não vou estar conduzindo, porque provavelmente o Henrique e a Leila já vão estar disponíveis aí. Eu vou ficar só no bastidor aqui. Mas eu peço para que você agora faça um resumo, deixe um recado para aquelas pessoas que estão assistindo e faça suas considerações finais, por favor. Bem, a disputa do pleito acaba no dia 15 de novembro. No dia 16, eu gostaria de falar assim, as 15 vereadoras, já pensou ter 15 mulheres naquela Câmara, nós íamos revolucionar a cidade de Foz do Iguaçu. Mas isso também não é bom, então a gente precisa ter representatividade dos dois gêneros, né? Todas as eleitas e os eleitos precisam trabalhar em prol da cidade. Mas isso só é possível com aqueles que têm os seus interesses públicos acima dos pessoais. Aqueles que deixam de lado a sua vaidade, aqueles que têm má fé, que não têm má fé. Então, esses são capazes de alinhar com os outros vereadores e o executivo e trabalhar em prol da cidade. Então, é muito importante que você que está nos assistindo faça essa leitura. É muito importante também nós analisarmos o perfil da candidata, o perfil do candidato. Eu preciso fazer essa pergunta. Essa pessoa tem condições de me representar? Essa pessoa está preparada? E eu digo para você que eu estou preparada. Toda essa minha atuação na educação, esses 29 anos, me prepararam para que eu esteja agora na Câmara de Vereadores. Financeiramente, para mim, Felipe, não compensa. Eu não estou indo para a Câmara por causa de salário. Ao contrário, eu terei prejuízo. Então, realmente, o que me move é o desejo de fazer a diferença na cidade de Foz do Iguaçu. É continuar propiciando à educação aquilo que ela merece. É a chance de fazer algo mais do que eu fiz até agora pela educação. Então, é por isso que eu coloco o meu nome à disposição da cidade. É fácil? Claro que não. A gente paga um preço, a família, os amigos, mas eu acredito que se nós não assumirmos esse papel, nós continuaremos tendo uma Câmara que a gente se envergonha dela. Uma Câmara que só é noticiada com notícias negativas. E nós precisamos começar a mostrar o quanto Foz do Iguaçu é valorosa. Mas nós precisamos começar pela Câmara. E eu diria, inclusive, que a Câmara de Vereadores é mais importante que o próprio cargo do prefeito, que é o próprio executivo. Então, realmente é necessário que haja uma Câmara comprometida com a cidade. Então, analise bem a sua candidata, o seu candidato, olhe a história dele, olhe quem ele foi. Felipe, você não vai acreditar, mas mesmo na pré-campanha, eu tive notícias, e assim, notícias de parentes, então por isso que eu te digo que são notícias verossímeis, de candidatos que estão na Câmara ou já passaram por ela, dando carne e cerveja para famílias e fazendo campanha política. Então, qual a ética, qual a moral, o que é esse candidato se ele numa pré-campanha já comete um crime eleitoral? Então, analise isso. Você pode ganhar algo agora e perder 4 anos. Perder 4 anos de um trabalho bem feito na educação, de um trabalho de qualidade na saúde. A cidade ela precisa funcionar, a cidade é como uma engrenagem, não adianta ter uma educação de qualidade e uma saúde que não funciona, não adianta não ter segurança pública, então a cidade precisa funcionar, e ela só vai funcionar quando ela tiver uma Câmara que entenda esse funcionamento. Então, analise bem, pense bem, olhe o perfil da sua candidata, porque é só a partir daí que você vai poder ter orgulho, né, e vontade de voltar a debater e participar. E aí eu sempre volto a falar, agora, em tempo de pandemia, que as pessoas não vão mesmo mais à Câmara. A importância da TV aberta. A TV aberta pode ser um canal em que a gente revolucione a cidade de Foz do Iguaçu.
e por isso eu bato nessa tecla. Isso que nós estamos fazendo aqui, Felipe, a gente vai poder fazer, e isso é muito importante, estar perto, poder chegar até a casa de cada iguaçuense. E esse canal vai possibilitar isso, e de uma forma gratuita. Então, nós temos que trabalhar para nós termos essa TV. Isso aí, Luciana. Em nome do Henrique e da professora Leila, do professor Henrique, eu agradeço a sua participação. Eu, antecipadamente, antes de finalizar a live, gostaria de deixar um recado também para aquelas pessoas que estão assistindo. Gostaria de pedir para que é um esforço assim, grande do Henrique e da Leila, está sempre se disponibilizando para falar um pouco para vocês, para trazer algum tipo de conteúdo. Óbvio que vai ser útil para uns, outros nem tanto, cada um julga ali a necessidade, mas vocês, eu acho que é importante vocês ir lá, curtir, interagir, compartilhar se necessário, para valorizar o trabalho, porque é um esforço para vocês, para trazer para a classe toda, entendeu? Independente de A, B, C ou D, para vocês, para todo mundo estar utilizando, compartilhando, interagindo. A união que eu estava falando lá atrás é justamente você valorizar. Você começa a unir quando você começa a valorizar as ações do professor. Então, você valorizar uma live, porque o contato para conseguir com os vereadores é difícil, para todo mundo conseguir se adaptar à agenda, a Luciana pode falar ali que é bem complicado, então conseguir fazer isso, reunir todo mundo em uma semana, propiciar a oportunidade de vocês conhecer os professores, conhecer a proposta de cada um, conhecer melhor a pessoa do vereador, da vereadora, porque às vezes não é só o candidato, é um ser humano que está ali atrás, está disponibilizando esse momento para justamente mostrar para vocês o que ela pode fazer, quem ela é, para vocês poderem estar dentre a gama de vereadores que a gente tem, que são bastante, vocês julgar aquele que pode representar vocês. A gente sabe que a gente não tem representatividade, gostaria que vocês considerassem os candidatos professores para que a gente, num primeiro momento, tenha essa representatividade. Então, é importante vocês fazerem isso. Não questões pessoais, nada disso, é uma questão de valorização. Começa valorizando, dando uma curtida num trabalho realizado por outro professor, é o mínimo que a gente pode fazer, às vezes, e ajuda muito, tanto o trabalho todo. Então, infelizmente, eles não puderam estar aqui, nenhum dos dois. Espero que tenha conduzido à altura, tenha te deixado confortável para responder as perguntas. Muito. Sempre que for necessário e que acontecer alguns probleminhas igual hoje, eu vou estar à disposição deles, mas que espero que possa ter sido esclarecedor para todas as pessoas que assistiram, para as que vão assistir, porque bastante professores e outras pessoas assistem também depois, tem um alcance bastante grande, mas tem pouca interação, as pessoas curtem pouco. Isso não significa que é ruim ou bom, mas eu acho que vocês podem fazer isso com todos. Curtam, vou fazer um desafio para vocês, curtam a live de cada um dos professores, dá uma curtida, porque você não está curtindo o candidato, não significa que você vai votar nele, mas significa que você está valorizando o fato dele lá, botar a carinha dele lá, para tentar representar vocês de alguma maneira, ele está se expondo. Então, assim como a Luciana, assim como a Ana, o Fernando, a Elaine, a Sil, e as outras que vão ainda ter a oportunidade de estar aqui falando com vocês, é importante vocês fazerem isso. Curtam, parabenizam as pessoas. Isso não significa que vocês vão votar ou que vocês vão lutar para que ela chegue a algum lugar, não. Mas se vocês dão a oportunidade, mostra para ela que valeu, obrigado por você estar tentando estar lá para representar a gente. Eu acho que isso é o mínimo que a gente pode fazer, valorizar, e aí sim começa a união. É quando a gente vê que as pessoas se importam com aquilo que a gente está fazendo. Desde já, agradeço de coração em nome do Henrique e da Ana, e não só dos dois, tá? Em nome de todos que estão assistindo a gente, a presença da Luciana. Se você quiser, Luciana, o espaço é seu para você falar como as pessoas podem estar acompanhando o seu trabalho nas redes sociais, fica à disposição, pode passar para eles, né? Como elas podem te acompanhar o seu trabalho aí durante a candidatura, por gentileza. Antes de dizer como você pode me encontrar, eu quero te dizer que eu estou preparada para representar você na Câmara de Vereadores. E aproveitando para te dizer que eu estou preparada, eu quero pedir o seu voto. Mas quero pedir o seu voto não só para a Luciana Moreira, eu quero pedir o seu voto também para o prefeito Chico Brasileiro, porque ele sempre teve um olhar para a educação. E as pessoas que assumem esses cargos, elas precisam saber olhar.
olhar para a saúde, olhar para a cultura, olhar para tantas coisas, e principalmente olhar para a educação. Então, eu não tenho dúvidas de que eu sou o olhar que Foz precisa. Então, eu quero pedir o seu voto, você pode me encontrar no Facebook, Luciana Moreira, né? Lu Moreira, Luciana Moreira, no Instagram é prof.lumoreira, e a minha página é Luciana Moreira Professora. Você pode procurar meu material, você pode falar comigo lá, e se você quiser me mandar um WhatsApp, o meu número é 999614751. Pode me mandar um WhatsApp, se eu não conseguir responder, sanar as suas dúvidas hoje, me manda um WhatsApp que eu vou conversar com você, porque é isso que nós mais queremos fazer no nosso mandato, é dialogar com você. Então, muito obrigada, eu quero agradecer por vocês estarem aí, por vocês tirarem esse tempo para debater política conosco. Uma sociedade forte, ela só se faz assim, debatendo aqueles assuntos que afetam diretamente a nossa vida. Então, parabéns para você que ficou aí debatendo esse assunto conosco. Quero parabenizar, Felipe, você foi muito bem como entrevistador, muito obrigada, me deixou muito tranquila. Quero parabenizar o Henrique também, muito importante esse espaço que vocês abriram, por mais espaços como esse, né, por mais momentos em que a gente possa falar de assuntos tão importantes. E aí, encerrando, eu posso mandar beijo? Aí eu quero aproveitar para mandar um beijo para Maria, minha comadre. Eu disse para ela que na live hoje o beijo seria dela, tá? Eu quero agradecer a Aline, o William, a Lilian e meu marido que está aqui do lado me dando força e apoio, estão aqui no reforço técnico. Então, muito obrigada. Hoje o Leandro, que é o meu diretor, está trabalhando, não pôde estar aqui. Mas, Lê, um beijo para você também. Obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero mandar um beijo para toda a rede, e principalmente para a minha equipe da Secretaria de Educação, que sempre me apoiou, e o que nós fizemos foi feito porque a Secretaria foi uma equipe que esteve com a engrenagem perfeita, porque quando quebra uma peça, a máquina... Então, nós éramos uma máquina que funcionava perfeitamente. Então, muito obrigada pelo carinho de vocês, sinto muita saudade, esse momento de licença está sendo complicado ficar longe de vocês, mas foi muito, essa experiência à frente do departamento foi algo realmente que agregou muito valor à minha vida profissional. Muito obrigado. Claro, né, um beijo para minha família, que sempre me apoia em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E eu te vejo na campanha. Valeu, Luciana. Só o último recadinho para a gente encerrar. Eu agradeço o tempo dispensado. Óbvio que falar com os professores é muito importante nesse momento, auxilia a candidatura de vocês também, é uma forma de visibilidade, mas é uma forma também das pessoas conhecerem vocês, de quem está por trás das ações que são desenvolvidas na SMED, das ações que podem nortear ali depois, futuramente, a Câmara de Vereadores. Eu gostaria também de falar e pedir desculpa às pessoas que estavam contando com a live das 8 horas, infelizmente não vai poder acontecer, porque a candidata, a Adriana Luiz, infelizmente, ela marcou com a gente, combinou, confirmou com o Henrique, com a Leila, mas não pôde estar participando, alegou que com problemas de agenda. Então, a gente pede desculpa mesmo, depois de ter confirmado o horário, tudo, a gente teve que mudar a programação. Peço desculpas para vocês, porque eu acho que... E aí eu deixo o meu recado, e aí desculpa... Felipe, mas eu posso te interromper só mais um pouquinho? Sim, eu não posso ser injusta, e quando eu cometo uma injustiça, eu não consigo nem dormir de noite. Eu preciso mandar um beijo para o Valdson, que é o coordenador geral da minha campanha, para a Inês, para a Dani. Faltou alguém? Me ajudem. Do grupo lá da coordenação geral, acho que não, né? E para o Ricardo, que está lá, tá? E o Leandro, que eu já mandei. Então, olha, vocês... Muito obrigada, vocês assim, ficam comigo o dia inteiro e me aguentam o dia inteiro. E o Bobato, né? Não posso esquecer de mandar um beijo para o Bobato. Então, muito obrigada por vocês me aguentarem, né? Não é fácil, é muita pressão, a gente muitas vezes a gente dizendo algumas coisas e entrando em alguns embates, mas é uma equipe maravilhosa e que tem me ajudado muito na construção desse projeto que é chegar à Câmara de Vereadores. Então, eu não podia ser injusta de deixar de mandar esse meu agradecimento, esse meu reconhecimento a essas pessoas que têm dormido comigo e acordado comigo. Não, sem problema. Só voltando lá para o gancho, em relação à desistência da candidata,
um recado aí eu deixo pessoal, é que vocês têm que começar a valorizar aquelas pessoas que se mostram, que falam o que pretendem, para a gente conhecer. A gente precisa conhecer as pessoas para confiar nelas, né? Então, infelizmente, foi remarcado, a gente pede desculpa, eu peço em nome do Henrique e da Leila também, que lamentaram muito, porque queriam que todos tivessem oportunidade para mostrar o seu trabalho. Infelizmente, isso não acontece, mas a partir daqui você já pode começar a enxergar como as pessoas lidam, tá, com essa situação de se mostrar, de se exibir, e da forma mais positiva possível. Então, considerem isso, repensem muitas atitudes, muitos candidatos também, porque eu acho que era uma oportunidade única de falar com os professores, os profissionais que você trabalha, e você deixar abrir mão disso, não sei qual que é o motivo em si, mas abrir mão disso é uma pena, e é mal, não talvez para a candidata, mas para os próprios professores que perderam a chance de talvez conhecer outra possível concorrente e tudo mais. Então, minhas sinceras desculpas para vocês em relação à live. Hoje a gente foi produtivo também. Uma observação, só para que seja justo com os outros, todas as perguntas, a pauta foi enviada para todos os candidatos, a mesma, para ser justo, o material de divulgação igual, mesmo padrão também, e o tempo das lives, isso quem ia determinar é justamente o candidato, porque depende do tempo que ele precisa para responder a pergunta. Então, as perguntas são realizadas iguais para todos, porém, o tempo, quem vai ditar isso depende da fala do candidato. Então, pode ser que tenha umas lives que tenham menos tempo, outras mais, mas que sempre está seguindo o mesmo rito. Só para deixar isso claro, para não parecer que tem algum tipo de favorecimento, alguma coisa nesse sentido. Da minha parte, eu encerro. Eu agradeço todas as pessoas que estão acompanhando até agora. Você tem mais alguma coisa para complementar, Luciana? Não, eu só queria dizer que eu adorei, tá? Se tiver de novo, pode me chamar, eu estaria à disposição. Se não tiver espaço na agenda, a gente coloca como prioridade, tá? Então, pode me convidar sempre que vocês precisarem, que para mim foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Não, perfeito. Eu agradeço, então, a participação. Agradeço vocês, o pessoal que interagiu. Peço que, quando for possível, Luciana, você interaja com o pessoal. Eu interagi já. Inclusive, eu assisti todas as lives, viu, Felipe? Não assisti perfeito. Ao vivo, porque eu estava com agenda de candidata, né? Porque a gente tem agenda agora, mas eu assisti ontem à noite e na noite anterior também, depois, um pouco antes de dormir, eu assisti todas as lives. Então, não me abstive de assistir também pelo simples fato de ser candidata. Eu acho que todos nós temos que assistir e participar desse momento que vocês propiciaram para toda a rede. Não, agradeço a todos, a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem a live da Ana Mir, tá? Então, por favor, quem tiver à disposição para acompanhar o trabalho, para a gente entender e saber conhecer também a candidata, já fica o convite às 19 horas. Não sei ainda quem vai conduzir, se é o Henrique ou a Leila, mas se bem que eu fui muito bem, né? Talvez Nossa, eu possa... Felipe, eu adorei, eu fiquei preocupada... Fiquei preocupada no comecinho, falei, eu não, né, porque eu vi a atuação dos outros, mas adorei, tá? Eu gosto de falar, você gosta de falar, foi um ping-pong bem bacana, adorei, está de parabéns, tá? Obrigado, eu agradeço, a gente vai ficando por aqui, boa noite para todo mundo. Boa noite, beijo.